Conversa de Primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovich. Muito bom dia, professor Walter Fanganiello Mairovich. Bom dia, Milton, ouvintes da CBN, e boa jornada, Cássia. Muito obrigada, Mairovich. Bom dia. Ô Milton, ontem foi suspensa a sessão do Supremo que aprecia uma ação de inconstitucionalidade do decreto do governador paulista João Dória. Decreto que, por tempo determinado e em razão do pico da pandemia, proíbe, veda a abertura dos templos religiosos. Uma sessão que ganhou maior importância, Mairovich, depois da decisão monocrática, no fim de semana, do ministro Cássio Nunes, em outro pedido para liberar missas e cultos ainda na Páscoa, um pedido que ele aceitou. Milton, se a gente traçar uma linha do tempo, deu para perceber, na sessão plenária que prosseguirá hoje, as trevas obscurantistas da Baixa Idade Média e, por outro lado, o iluminismo do século XVIII. Ficou, Milton, a impressão de o Savonarola ter se manifestado diversas vezes, e isso pelas bocas do advogado-geral da União, o André Mendonça, e do procurador-geral da República, o Augusto Aras, ambos candidatos a uma vaga no Supremo em busca de apoio da bancada e dos evangélicos. André Mendonça, que aliás disse ontem, durante aquela sessão virtual do STF, que os verdadeiros cristãos estão dispostos a morrer para garantir a liberdade de culto, fecha aspas, e eu fico aqui pensando em nome de que cristãos o advogado-geral da União estava falando, Mairovich. Milton, e veja, espantoso foi o destino do Savonarola, que afirmava ter dons proféticos. Em 1498, ele morreu na fogueira, e por decretal do Papa Alexandre VI, o manjadíssimo Papa Borgia. Ontem, pelo ministro Gilmar Mendes, o redivivo Savonarola, e você acabou de ecoar o que ele disse, foi considerado pelo Gilmar um desatinado vindo de Marte. Milton, para se ter ideia do clima que rolava, na intervenção à distância de um amicus curiae, atenção, amigo da corte, aliás, o amigo Milton, houve uma manifestação de misericórdia aos ministros. Cássia, atenção, com base no contado pelo evangelista Lucas e que estava na ponta da linha do amicus curiae, ele disse, aspas, perdoai, ó Pai, eles, ministros, não sabem o que estão fazendo. Ouvinte, cá entre nós, e como se diz no popular, seria trágico se não fosse cômico. O Mairovich acabou sobrando ontem também para o Procurador-Geral da República, né? Sim, ele foi outro esculhambado pelo ministro Mendes. E pelo ministro Mendes, porque ele disse que o Aras tem a imagem, vamos colocar no campo do processo, de chicaneiro processual. Isso por tentar inventar uma prevenção a tirar de Gilmar os autos e fazer com que esses fossem enviados ao ministro Cássio com K, viu, Cássia com C. O ministro Cássio deu uma liminar para a reabertura, atenção, em todo o território nacional, dos templos fechados por decretos ou atos de prefeitos e governadores. Como frisou o ministro Gilmar, o seu colega Cássio foi longe demais. Isto ao estender a liminar de abertura dos templos a todo o território nacional, para todo o Brasil, embora o pedido feito ao Supremo, atenção, tivesse sido apenas para algumas poucas cidades brasileiras. Visto como filo bolsonarista, o ministro Cássio fez um verdadeiro
milagre processual, ao dar efeito elástico quando se pedia a Milton bem menos. Gilmar, que aliás foi protagonista dessa sessão, né? Porque era com ele que estava a ação que tinha foco em São Paulo. Milton, olha, inegavelmente, o Gilmar é um grande jurista, mas é um juiz sem postura, sem compostura e sem imparcialidade. Mas ele deu um voto luminoso. Com os Savonarolas em cena, o Gilmar argumentou como se fosse um Pico della Mirandola, defensor da vida, pai da filosofia humanista italiana, e que morreu Milton envenenado. Atenção, não foi envenenado com a própria saliva, que é o risco que o ministro Gilmar corre ao engolir os seus venenosos e até, às vezes, caluniosos perdigotos. E ele se lembrou também, o Gilmar Mendes, de uma decisão importante e uma decisão conjunta dos ministros do Supremo, né, Mairovitch? Sim, Cássia, que a competência tinha governadores e prefeitos para impor restrições em crises sanitárias. Mas o ministro Cássia, na época ele não estava lá. E ontem ele ignorou solenemente essa decisão do Supremo, que foi unânime. Cássia, com a clareza do chamado século das luzes, ou iluminismo, o ministro Gilmar demonstrou que o decreto de Dória não atentou à liberdade de consciência, de crença. E a medida de fechamento dos templos é temporária e legítima. E o decreto portava razoabilidade, pois editado em momento de difusão descontrolada do vírus, alta mortalidade, UTIs lotadas e oxigênio terminando. Gilmar chegou a lembrar da existência, isso é importante, Cássia, de templos com lotação para 100 mil, 75 mil, 100 mil e 10 mil fiéis. Milton, no seu curso de Direito Constitucional, na 18ª edição do ano de 1990, o nosso constitucionalista maior, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ensina que a liberdade de culto religioso é garantida pela Constituição, bem como os locais de seu exercício e as liturgias. Atenção, isso na forma determinada pela legislação. Está escrito na Constituição. Milton, Cássia, a legislação existe, ou seja, nós temos os decretos dos governadores e prefeitos. Num pano rápido, num Estado laico e democrático, é assim que funciona. E, no caso, são enviesadas, tortas, as interpretações dos Savonarolas do século XXI. Bom, Mairovitch, uma boa quinta-feira, saúde para você, e a gente volta a se conversar ou na semana que vem ou a qualquer momento em edição extraordinária. Até mais. Até aí o Palmeiras ganhou ontem. Bem lembrado, Mairovitch. Bom dia.